O profeta que tem um sonho, conte-o como um simples sonho, mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que é que a palha tem a ver com trigo? Diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, eis que eu sou contra estes profetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras uns dos outros. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem o meu povo andar errante. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem alguma, e eles não trazem nenhum proveito a este povo, diz o Senhor. Jeremias capítulo 23, versos 28 até o 32. Que Deus te abençoe, meu amado, minha amada, neste dia. Neste dia o Senhor quer falar conosco sobre o poder da palavra dEle, sobre o poder da presença dEle em nossas vidas através das profecias, que é a palavra de Deus. Precisamos estar atentos no mundo em que vivemos, porque desde a antiguidade, desde o Antigo Testamento, haviam falsos profetas. Haviam pessoas que se levantavam em nome de Deus, que entendiam tudo errado e falavam segundo seus próprios corações, segundo seus pecados, seus desejos, as suas tendências, e fizeram, neste contexto de Jeremias, o povo de Deus errar, ao ponto do próprio Deus dizer que ele não aprovava esses profetas. Nos dias de hoje, mais do que nunca, amados, existe uma infinidade de falsos profetas pelo mundo afora. Nosso país, o Brasil, é uma terra muito fértil para as falsas profecias, para os enganos, inclusive por causa da nossa cultura, da mistura de religiões, de raças, de credos. Existem muitos falsos profetas fora da igreja e inclusive falsos profetas dentro da igreja. Por isso, queridos, mais do que nunca precisamos ter uma intimidade com o Senhor. Temos que ter intimidade com o Espírito Santo, todos os dias termos o nosso TSD, o tempo a sós com Deus, ou o quarto de escuta, ou a devocional, como você queira chamar. Mas a importância para sobrevivermos espiritualmente é termos um relacionamento com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Criador de todas as coisas e sustentador, Deus Jesus Cristo, Filho, nosso Salvador, aquele que comprou, pagou a nossa salvação com o seu precioso sangue na cruz do Calvário. E o Deus Espírito Santo, que é o nosso Consolador, o nosso amigo, o nosso ensinador, e é aquele que nos dá sabedoria para entendermos todos os propósitos e a palavra do Senhor. Que tenhamos uma intimidade com o Senhor. Precisamos sim dos líderes, da igreja, dos pastores, dos mestres para nos ensinar, dos profetas, mas que possamos passar pela peneira, pelo filtro da palavra de Deus. Toda profecia, toda palavra que chegar até você, que passe pelo filtro, pela peneira da palavra de Deus, porque é a palavra que testifica daquilo que as pessoas estão falando, se é verdade ou se é mentira, se vem de Deus ou se é dos seus próprios corações, suas próprias tendências. Então que nós possamos ter intimidade com Deus e estudarmos a palavra dele, a Bíblia Sagrada, porque já muitos falsos profetas têm se levantado neste mundo enganando, religiões que surgem todos os dias, desvirtuando a sua doutrina, a palavra de Deus. E é interessante, meu amado, uma coisa, que toda religião que surge atribui a si mesmo a verdade, atribui a si mesmo a única verdade, o único caminho. O cristianismo não é formado por uma religião, por uma igreja só, mas por um reino que está estabelecido no mundo através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Cristianismo não é a igreja A, B ou C. Cristianismo é a centralidade de Jesus Cristo na nossa vida. Nós somos cristocêntricos, nós somos bibliocêntricos. Jesus Cristo é o centro. Não é a denominação religiosa, não é a placa da igreja, mas é Jesus Cristo como o único e vivo caminho a Deus o Pai. A Jesus Cristo como nossa única fonte de salvação. A Jesus Cristo, o Filho, o Pai e o Espírito Santo, a Trindade divina, Deus triuno, como o único Deus que deve ser seguido e adorado. O que passar disso é produção diabólica de falsos profetas. Tome cuidado com os falsos profetas. E conheça Deus a cada dia mais. Que Deus te abençoe poderosamente neste dia,
em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em Jesus Cristo eu amo você.